Uma pessoa está perguntando se nós sabemos mais algumas coisas sobre a Antártida, depois do que foi exposto hoje. Bem, no estudo de hoje falou-se das coisas que são reconhecidas, que são conhecidas da ciência, para que a gente tenha uma base de informações. Mas na energia da partilha de hoje não cabiam coisas que são hipotéticas ou que não há provas de que vão acontecer. O que nós teríamos que acrescentar é que o que se espera é que a Antártida vá se partir. E isto vai ter consequências muito grandes para todo o globo. A Antártica se partindo, vão surgir, vão emergir coisas completamente desconhecidas da humanidade. Ali existem restos de uma adiantadíssima civilização que está sob o gelo, que se emergir e se der a conhecer, tem dados e tem conhecimentos que vão mudar completamente o rumo da ciência terrestre. Ali tem coisas a respeito do passado da Terra e a respeito de como lidar com as energias do planeta que transformariam completamente todas as teorias científicas. É uma questão de isto chegar o momento de acontecer. Existe gravado um ou mais CDs de Shimane que falam sobre a Antártida. Aqueles que tiverem interesse nesse tema podem também procurar os CDs dela. E uma pessoa está perguntando o que é estar fisicamente num centro espiritual. Qual é o trabalho, qual é a tarefa, o serviço, quem é o responsável? Viver fisicamente em um centro espiritual é nós estarmos nos mantendo alinhados com os planos superiores de consciência, para que as energias mais puras comecem a refletir e comecem a se manifestar na vida do centro. Então, quem vive aqui, quem passa por aqui e não trabalha esse alinhamento, trabalha outras coisas apenas, está num processo de aprendizagem, até que se dê conta daquilo que teria vindo fazer aqui. Então, nós teríamos que estar buscando esse alinhamento, aperfeiçoando esse alinhamento, recebermos todas as provas para que possamos aperfeiçoar esse alinhamento e com isto vamos colaborando para a formação ou para o aperfeiçoamento do centro espiritual. O serviço básico aqui é esse. Agora, as tarefas são as tarefas diárias, são as tarefas materiais de manutenção do centro. Também é necessário porque o centro tem que manifestar ordem, cerimonial, disciplina, externamente também. Então, todos aqueles que têm mais sétimo raio no seu ser podem nos ajudar a aperfeiçoar a vida aqui segundo as nossas intenções. Nós podemos ter boas intenções, mas não estarmos exatamente num raio de ordem e de organização. Então fica sempre uma coisa meio balançada. Aqueles que têm sétimo raio, se forem reconhecidos ou se estiverem dispostos a ajudar, podem colaborar muito. E aqueles que têm menos sétimo raio, que são mais devocionais, podem se abrir para esse aperfeiçoamento. É claro que quando se entra num ambiente, se nota logo se o sétimo raio está ali presente, ou se não está, ou se está menos. Agora, quem é o responsável? O responsável somos nós todos. Nós todos somos responsáveis.
Agora, o grau de responsabilidade varia na medida que a gente compreende as coisas. Então, se a gente compreende uma coisa, nós somos mais responsáveis do que aqueles que não compreendem. Há muitas pessoas que pensam que compreendem, mas não compreendem e se vê pelo jeito delas serem. Então, nós somos responsáveis à medida que vamos compreendendo. Uma pessoa que compreende alguma coisa, ela é mais responsável perante aquilo do que um que compreende menos ou que nada compreende. Então, o centro deve unir tudo isso, porque tanto aquele que não compreende, quanto aquele que compreende mais ou menos, quanto aquele que compreende, tem sempre o que se elevar, tem sempre o que fazer, sempre o que se aperfeiçoar. O centro pode estar sempre vivo, pode estar sempre ajudando, não? Nós todos a mudarmos de ponto. O que é sério é que a gente pense que está fazendo as coisas bem. Isto que é muito sério. Nós podemos sim estar fazendo as coisas bem, à nossa maneira, dentro das nossas possibilidades. Mas aquilo pode estar melhor. Pode estar sempre melhor. Mesmo que a gente tenha consciência de que está fazendo o que pode, num centro espiritual não se trata de fazer o que pode. Isto precisa ficar claro. No centro espiritual se trata de fazer o impossível. Para fazer o possível, nós fazemos nas nossas casas, na nossa vida, no mundo. Para fazer o possível, quem quer fazer o possível. Mas num centro espiritual se trata de fazer o impossível. Então, se você vê que uma criatura não compreende uma coisa, você tem que ajudá-la a compreender. Parece impossível, então você assuma o impossível, porque é o impossível que deve acontecer em um centro espiritual. Senão não é centro espiritual, é centro de qualquer outra coisa, que pode ser muito positivo. Veja, bem a propósito disso, uma hierarquia, que é uma hierarquia que conduz os monastérios aqui, o monastério feminino e o monastério masculino, enviou os 3 graus de realização de uma tarefa. Então, uma tarefa pode estar sendo realizada em 3 graus. No primeiro grau, no segundo ou no terceiro. O primeiro grau é quando uma tarefa está sendo realizada de maneira satisfatória. E aqui é como a maioria realiza as tarefas. As pessoas de boa vontade, as pessoas que querem, as pessoas de vontade, não é? Em geral, realizam as tarefas de maneira satisfatória. Quase todos os disciplinados fazem assim. Agora, tem outro jeito de se realizar a tarefa, segundo esta hierarquia. O primeiro jeito é realizá-la de maneira satisfatória, que a maioria faz isto. O segundo jeito é realizar de maneira plena, isto aqui é outro grau. E realizar uma tarefa de maneira plena, isto não é para a maioria, isto é para alguns. Agora, segundo esta hierarquia, há uma terceira forma. Além de uma maneira satisfatória e além de uma maneira plena, nós podemos realizar uma tarefa em júbilo cósmico. Isto é muito raro. Num centro espiritual, nós teríamos que estar trabalhando esses 3 níveis, mas visando estar realizando as tarefas em júbilo cósmico. Bem, o que nós entendemos uma tarefa cumprida de maneira satisfatória, que é o caso da maioria? Quando você está cumprindo de maneira satisfatória, o objetivo imediato é satisfeito. Então há um objetivo externo, um objetivo material, uma forma proposta. Então, está sendo realizado de maneira satisfatória quando aquele objetivo é conseguido.
E quando nós realizamos de maneira satisfatória, nós temos apoio das hierarquias, para que possamos prosseguir, possamos continuar. Aí nós cumprimos o necessário, mas nesse grau não é absolutamente garantido que as coisas durem assim. Então, quando você está realizando uma coisa de maneira satisfatória, isto não é garantido que continue de maneira satisfatória. Na primeira esquina, pronto, cai. Então não é uma coisa garantida, não é uma coisa segura. E muitas vezes, quando nós realizamos as tarefas de forma satisfatória, nós precisamos prosseguir com o trabalho insistentemente, reforçar, cuidar para que o resultado alcançado não se dissolva, não decaia. Aqui tem que ter um cuidado imenso. E a hierarquia ajudando, não? Enquanto você está com essa intenção. Agora, quando a tarefa é realizada de maneira plena, não só satisfatória, a tarefa gera muita alegria interna. Porque os seres que realizam algo de uma maneira plena se transformam. E no se transformar, eles sentem uma grande alegria. E por estarem realizando de uma maneira plena, são muito ativados no fundo do seu ser. Então se vê pela alegria que demonstram, que tem nos olhos e tudo mais. Nesses casos em que a gente assume de maneira plena, a hierarquia não precisa colocar energia nas nossas tarefas. Ela pode ir cuidar das coisas que ela tem que cuidar. Ela não tem que nos complementar. Porque quando a gente assume de maneira satisfatória, a hierarquia tem que estar cobrindo buracos. Aqui não, porque se você assume de maneira plena, a hierarquia assume aquela parte que lhe cabe nos planos internos, mas não gasta energia aqui, energia desnecessária. Agora, muito raro que alguém consiga realizar a tarefa em júbilo cósmico. Isto é uma coisa que a mãe do Asha de Sri Aurobindo sempre dizia. Então isto é muito raro. Mas realizar uma tarefa em júbilo cósmico significa que nós vamos além do objetivo esperado. Vamos muito além. Com o apoio das hierarquias, nós conseguimos atingir níveis e âmbitos inesperados. Isto chama-se realizar as tarefas com júbilo cósmico. Enfim, se a tarefa é aqui, você a eleva e você a desenvolve, o que não era esperado, que não estava no programa. Mas como isto está apoiado pela hierarquia, e você supõe-se que esteja fazendo o seu alinhamento com a hierarquia, as coisas transcendem o programa de forma correta. E não transcendem o programa para fazer tudo desandar. Transcende para fazer de forma correta. Agora, quando se cumpre uma tarefa em júbilo cósmico, isso reflete em vários níveis do planeta, e não só no nível da tarefa. São beneficiados e são auxiliados muitos seres que nem estão diretamente coligados com a tarefa. Isto tem então um âmbito muito maior. E quando isto entra então no âmbito maior, no âmbito planetário, há uma grande economia de energia nas pessoas que estão cumprindo a tarefa. Uma grande economia porque aquilo entra num ritmo maior e cada um ali tem que empregar menos energia, porque o todo, próprio ritmo, está levando
também as coisas adiante. E aqui esse comunicado termina assim: quando um grupo como este é chamado para uma tarefa planetária, nós sabemos que ele pode alcançar um desses graus de realização. No mínimo, ele pode realizar de maneira satisfatória. No mínimo. Se não pode realizar de maneira satisfatória, não deveria estar aqui. Porque isto é o mínimo dos mínimos. Então, quando um grupo é chamado para uma tarefa planetária, pode alcançar um desses graus de realização. Tudo vai depender do nível em que ele está coligado. E vai depender também do seu livre-arbítrio, porque nós temos livre-arbítrio, até de nos colocar no grau inferior. Temos livre-arbítrio para isso. Agora, está nos lembrando que essas escolhas são feitas a cada momento. E que a gente não pense que quando faz uma escolha, ela é válida por muito tempo. Você faz uma escolha, ela vai decaindo. Você tem que fazer aquela escolha a todo momento. Você tem que repetir aquela proposta. Você tem que estar sempre repetindo, se confirmando. Porque as escolhas são feitas a cada momento. E se você vai se confirmando a cada momento, pontualmente, fielmente, é óbvio que essas escolhas vão se aprofundando. Agora, se isso não é feito a cada momento, a tendência é amolecer, a tendência é decair. E quando você chega num lugar, você vê que aquilo não é mais o mesmo. Porque ali não houve uma permanente apertar das válvulas. Não houve um ajustar dos parafusos permanente. E diz aqui que essas escolhas são feitas a cada momento e em cada pequeno detalhe. Isto não é feito em grandes coisas, não. Grandes coisas são mais simples até da gente resolver. O difícil são os detalhes. E é nos pequenos detalhes também que nós temos que trabalhar. Isto é, depois que você já resolveu uma coisa geral, que você já entrou no caminho, que você já está cumprindo a tarefa de forma satisfatória, aqui você tem que estar trabalhando, você tem que estar apertando aquele parafuso sem parar, a cada momento. E em cada detalhe você deve ficar atento. Senão é como se você pusesse um alfinete assim em um balão de gás. Por aquele buraquinho, o balão vai se esvaziando. E em cada detalhe, em cada palavra e em cada ação. Em cada palavra, em cada ação, em cada detalhe, que nós teríamos que tomar muito cuidado. Bom, isto serve para nós todos praticamente. Mas a mesma fonte continua a dar instruções, porém não para todo mundo. Dá instruções para aqueles que já estão cumprindo a tarefa de maneira plena. Quem está cumprindo de maneira plena vai usufruir de ouvir isto. E nessas instruções se dá as regras para a vida diária. Isto é para quem está vivendo tarefa de maneira plena, não o necessário. Então, regras para a vida diária. Não ter opinião sobre nada. Não querer saber de nada. Não ter preconceitos sobre nada. Não mentir. Não querer nada. Não guardar na mente informações desnecessárias. Morrer para tudo para poder estar vivo no todo. Isto para quem está vivendo de maneira plena é muito importante. Vamos repetir. Claro que para quem está vivendo de maneira satisfatória, não, ou quem não está vivendo nada disto, isto não tem sentido. Não ter opinião sobre nada é algo sobre o qual nós teríamos que refletir.
Porque você pode observar uma coisa, você observou, foi o seu ponto de vista. Você observou aquilo, faça uso do que você observou. Se posicione, se coloque, haja segundo o que você observou. Mas não forme opinião alguma sobre o que você observou. Porque se você observa e forma uma opinião, acabou, você já está fora da regra espiritual. Você está na vida comum das pessoas observadoras. Então você observa, mas não forma opinião. Este é um exercício que precisa cuidar. O segundo, não querer saber de nada. Isto é o oposto, porque a gente está sempre atrás das coisas para saber o que se passa, para saber o que é. Quer dizer, não querer saber de nada. Porque se você sai por aí querendo saber o que se passa, você está se entupindo de coisas que você não teria nem que saber. E você entupida de coisas que não teria que saber, você pode deixar de saber aquilo que devia. Então, não querer saber de nada é o jeito de você ficar sabendo daquilo que precisa, daquilo que é para saber. E não ficar sabendo de coisas que não tem nada a ver com a sua vida, nem com a sua função, nem com nada de você. Agora, se você não tem este princípio de não querer saber de nada, você não chega lá. Vocês veem por que a gente renasce 300, 400 vezes? É porque fica patinando nestas coisas vidas e vidas. Por isso que a gente fica renascendo. Porque essas coisas não são assumidas. E numa determinada oportunidade a gente tem que assumir. Tem que assumir para encurtar esta roda das encarnações. Porque há muitas coisas para fazer além dessas encarnações. Mas o problema é sair desta roda. Agora, o terceiro, não ter preconceito sobre nada. Isto não é simples, porque nós temos muitas coisas gravadas na memória, não? Temos muitas coisas que aprendemos em diferentes sentidos, em diferentes campos. E o que a gente aprende, se não é assimilado e se não é posto em prática logo, aquilo se transforma num preconceito. Você fica um preconceituoso. Você aprendeu uma coisa correta, virou um preconceituoso. Isso não precisa acontecer. Porque se você aprendeu uma coisa correta, assimilou e pôs em prática, aquilo fica fazendo parte de você. Então não é mais um preconceito. Mas se aquilo fica fora de você, porque você não aplicou, você vai se tornar um preconceituoso. Porque você vai ver que o outro não faz, que você devia ter feito diferente. Quer dizer, preconceitos contra você também. Então, não ter preconceito sobre nada só é possível quando você recebe algo, você assume, assimila e faz. E não fica nada por fazer, não fica nada fora de você. Aí não tem como surgir preconceito. Mas tudo aquilo que não consegue entrar, não consegue ser assimilado, não consegue ser posto em prática, aquilo vai virar um preconceito. Vai virar um dogma na sua cabeça, vai virar um conceito. E se aquele conceito você não está vendo nos outros, você tem preconceito. Você vai ter preconceito contra ele, contra a situação. E o quarto ponto era não mentir. Não mentir é uma coisa muito séria. Isto é, você não pode mentir para si mesmo. Se você não cumpre a lei, você não deve mentir para si. Você deve dizer para você que você não está cumprindo a lei. Se você sabe que a lei é esta, você não minta para você. Não diga que você está cumprindo mais ou menos, que você está fazendo o suficiente. Não tem que fazer o suficiente. Nós temos que fazer o impossível. Então não minta. Não minta que você está fazendo, não minta que está acontecendo. Não minta. Porque se você não transcende todas as suas capacidades, todas as suas intenções, enfim, se você não põe em prática o impossível, não afirme nada que você está mentindo para você mesmo, que você não está fazendo realmente nada, diante de um plano maior
e diante de uma regra maior, digamos assim. E esta de não querer ser nada. Que nós queremos ser muita coisa. Coisas positivas, coisas de valor, mas não sabemos se é aquilo que temos que ser. Querer é uma coisa e ter que ser é outra. E em geral, nós temos um medo subconsciente de ser aquilo que temos que ser, porque não coincide com a nossa vontade. Nunca coincide com a nossa vontade. Não há um caso de que se tenha que ser uma coisa e que coincida com a vontade humana. Tem nenhum caso. A vontade humana não conta para coisas superiores. A vontade humana não cumpre regra alguma superior. Então, não querer ser nada está neste ponto. Isto é, você não quer nem ser santo, você não quer nem ser sábio. Você tem que ser o que tem de ser. Quem disse para você que você tem que ser santo? Quem disse para você que você tem que ser sábio? Quem disse para você que você tem que ser juiz? Quem disse isto para você? Então, não querer ser nada, isto limpa. É como se você passasse um pano e limpasse o espelho da sua vida. E aí naquele espelho vai se refletir aquilo que você tem que ser. E você vai ver o que você tem que ser no grau que você precisa ver para ir cumprindo. Agora, este sexto ponto, não guardar na mente informações desnecessárias, isto também precisa trabalhar. Porque nós andando pela rua, andamos pelos lugares, estamos observando tudo, estamos guardando tudo, e tudo aquilo que a gente observa fica tudo gravado. E a maioria são informações completamente desnecessárias, que nós não estamos precisando daquelas informações naquele momento. Então, nós teríamos que ter uma tal decisão de ser só o que tem de ser e de fazer só o que tem de fazer, que é para todas essas influências e tudo isso que chega, que não tem nada a ver conosco, possa não ficar guardado na mente. Porque o que fica guardado na mente fica enchendo aquelas gavetas, não é? E um dia aquilo emerge. Um dia aquilo emerge e você está agindo até de forma que não é você. Porque você guardou na mente uma informação que não tinha nada a ver com a sua necessidade e aquilo pode agir de forma que você haja de uma forma estranha. E finalmente deve-se morrer para tudo para poder estar vivo no todo. O todo é tudo, o todo é o conjunto da vida, o todo é o único, o todo é Deus. Nós somos isto em miniatura, somos parte disto. Agora, nós não podemos nos sentir nisso tudo se não morremos para as coisas pequenas. Todas essas coisas que enchem a nossa vida, nós temos que morrer para tudo isso. Tudo isso não serve para nada. Porque você fica lidando com uma série de coisas e com isto você não vive o todo, você não vive o conjunto. Então teria que realmente morrer para tudo. Morrer para tudo aquilo que você se sente vivo. Morrer para aquilo. Desligar daquilo. Rejeitar aquilo. Que é para você poder ir ficando vivo no todo. Bem, nós estivemos vendo, não, na reunião passada, o trabalho que Lincoln Cabot faz sobre os nossos corpos, não é? Sobre o nosso corpo mental, sobre o nosso corpo astral, sobre o corpo etérico e sobre o corpo físico. E isto é uma forma de nós, reconhecendo em que pontos podemos ser ajudados no trabalho com esses corpos, fazermos uma conexão telepática com Lincoln Cabot, que é aquele centro que pode nos trabalhar, que pode nos ajudar.
E nós vimos que esse centro, ou esse retiro, pode, no nosso corpo mental, desmaterializar muitas formas mentais que trazemos de muitas vidas. Nosso corpo mental é cheio de formas, de fórmulas, que nós armamos, que nós vitalizamos, não? Construímos através das encarnações. E vimos que em Linkangkabor existem formas de desmaterializar essas formas concretas da mente. Claro que nós teríamos que estar dispostos a passar por esses tratamentos, não? Nos oferecermos para passar por esses tratamentos, porque nenhum centro planetário e nenhum retiro, nenhum cientista extraterrestre vai interferir na nossa vida. É proibido cosmicamente nós nos intrometermos no livre-arbítrio de quem quer que seja. Para um centro estar te liberando de sombras, de marcas que você pôs no seu corpo mental durante encarnações, precisa que você se ofereça para isso, precisa que você queira isto, precisa que você peça. Você tem que pedir isto com todo o teu ser, porque senão seria uma interferência fora da lei. E ninguém pode estar liberto se não quer liberdade. Ninguém pode ser liberto de coisa alguma se ele está acostumado a ser escravo. E vimos que em Linkangkabor também se desmagnetiza o corpo astral. Corpo astral, esse corpo astral emocional, é um também que vem marcado de vida em vida, e quanto mais encarnações se tem, mais esse corpo está anuviado, mais esse corpo está cheio de sombras, de coisas. Então, a uma certa altura, isso tem que ser tudo desmagnetizado, tem que ser tudo limpo, porque senão esta evolução natural fica perpétua, isso não se resolve nunca. E agora estão nos mostrando os caminhos para nós nos coligarmos com esses retiros, para nós nos coligarmos com esses centros e tomarmos uma decisão. E vimos também que em Linkangkabor temos a possibilidade de desintoxicar o nosso corpo etérico, porque o nosso corpo etérico está muito unido ao físico, então está muito intoxicado. Porque o nosso físico está intoxicado através da respiração, do alimento, dos costumes, da falta de exercício, enfim, o físico está bastante intoxicado. Contato com coisas psíquicas, contatos humanos, enfim, as auras estão muito intoxicadas e ali se faz não só uma desintoxicação, mas como se faz também uma reprogramação desse corpo etérico, de forma que esse etérico continue vitalizando o físico, mas reprogramado, que ele tenha defesas para não ficar absorvendo tudo aquilo com que o físico está em contato. E vimos também que Linkangkabor leva o nosso corpo físico a perceber a diferença entre quando estamos harmonizados e quando não estamos em harmonia. Porque o corpo físico nem sempre estabelece essa diferença. Às vezes o corpo físico se habitua com a desarmonia. Se habitua com a desarmonia, não sofre mais com a desarmonia, não dá mais sinal de que as coisas não estão harmoniosas, porque o corpo físico se habituou. E Linkangkabor ajuda o corpo físico a se dar conta destas coisas. E nós então ficamos de ver hoje o trabalho de outros centros planetários, de outros retiros sobre nós, e não só Linkangkabor. Cada centro planetário pode nos ajudar, pode agir sobre nós de forma sutil, mas também pode ajudar de forma material. Como vocês viram aí, em Linkangkabor, a forma sutil é a luz que pode nos dar, não é? A luz sobre as células e tudo isso, mas também vimos que Linkangkabor
trabalha sobre os órgãos da digestão e sobre as vias respiratórias. Assim, cada centro planetário nos trabalha de uma forma sutil e também de uma forma material. Mirnaja, que é o centro, digamos, mais próximo nosso, trabalha sutilmente no nosso processo inconsciente e no nosso processo subconsciente. Então, o trabalho sutil de Mirnaja está nos nossos níveis inconscientes e nos nossos níveis subconscientes. Então, é preciso manter um contato, manter uma disposição diante de Mirnaja, e o trabalho vai ser feito inconscientemente ou subconscientemente, de uma forma geral. Há exceções, há pessoas que percebem quando Mirnaja está fazendo esse trabalho sutil, mas em geral não se percebe. Agora, quanto aos corpos inferiores, quanto ao corpo físico, Mirnaja trata diretamente do nosso sistema endócrino, do nosso sistema glandular e principalmente trata em nível de medula. Atua sobre a hipófise e não só faz transplantes, como reajusta transplantes já feitos. Então, existe um trabalho de Mirnaja sutil, que é inconsciente e subconsciente, e existe um trabalho de Mirnaja físico, nesses pontos que nós vimos. Todos os pontos do nosso corpo, todas as nossas necessidades, todas têm coligação com os centros planetários. Então, sistema endócrino, glandular, medula, hipófise, reajuste de implantes, isto tudo é com Mirnaja. Agora, a Aurora trabalha no plano sutil com a redenção do nosso ser. A Aurora trabalha com a nossa transformação profunda. A Aurora trabalha no sentido de nos dar uma oportunidade de nós refazermos um erro, reassumindo algo que não foi feito para ser feito de novo. Enfim, a Aurora nos ajuda a nos redimir e cuida de uma transformação e de uma transmutação muito profunda também. Agora, em níveis materiais, a Aurora está ligada ao centro cardíaco. Então, coisas de coração, coisas de centro cardíaco, isto tudo é com a Aurora, principalmente o órgão do coração. Nota, isto não quer dizer que um outro centro não trabalhe estas coisas. Mas isso são esquemas gerais que é bom a gente ter presente para, inclusive, passar a reconhecer a energia dos centros. Nós podemos estar passando por um tratamento cardíaco, podemos estar passando por uma cura cardíaca, nos darmos conta disso, e se nos damos conta, observamos, vamos conhecer diretamente a energia de Aurora. E ficamos conhecendo a energia desses centros. Agora, Hermes já nos trabalha o plano da alma e trabalha o plano da mônada. Aí são feitos processos de reajuste, processos de implantes, não, mas sempre na alma e na mônada. Cirurgias para que certos passos sejam dados, para que a alma fique mais liberta, para que a mônada fique mais liberta. E essas cirurgias e esses tratamentos em Hermes, em geral, são feitos no cérebro, através do cérebro e através das vias neuronais. Agora, no roncador, nós temos um centro que estamos começando a conhecer, não? Ali, a cura está baseada nas leis de equilíbrio e nas leis de reciprocidade. Então, para você entrar na cura do roncador, é preciso reciprocidade. É preciso que você tenha algum tipo de serviço dentro do plano evolutivo, para que
esta cura do roncador possa refletir sobre você, é uma coisa recíproca. Você precisa estar ajudando alguém para ser ajudado. Você precisa estar servindo a algo para ser servido. É uma lei muito estrita e muito prática. E isto é muito equilibrado. De todos os processos de cura, é dos mais equilibrados. Não há nenhum ponto mais forte ou mais fraco em um processo de cura. Em geral, com o roncador, isto é feito em um perfeito equilíbrio. E é trabalhada muito a harmonia dos corpos, que é para o processo de cura ser feito no maior equilíbrio. Agora, em nível material, o roncador afeta o sistema muscular e o sistema de articulação. São os dois pontos mais físicos que ele trata. Nesses centros há curadores, nesses centros há seres que estão se preparando para serem curadores. Vocês leram a formação de curadores, não estão a par disso, e sabem como fazer contatos com esses seres que são curadores ou que estão se preparando para ser curadores. Um curador lida conosco sempre no sentido de nos ajudar a nós nos curarmos. Nós temos uma ideia muito errada da palavra curador, espiritual. Curador aqui na Terra é uma coisa, mas no mundo do espírito, curador é outra. É a mesma palavra, mas tem outro significado. Então, um curador espiritual, ele está te ajudando a você se tornar o seu curador, a você se curar, a você se autocurar. É muito diferente de um curador terrestre que se põe a curar você. Então, o curador espiritual, ele vai te estimulando, ele vai te ajudando, ele vai te formando, de forma que você se torne o seu curador, que você possa se autocurar. E Liz Fátima. Liz Fátima trabalha com a energia da alma, pouco como Hermes, não? Para auxiliar a alma, a ela atuar sobre os corpos. Liz Fátima, embora muitos pensem, Liz Fátima não cuida diretamente do nosso corpo físico, não cuida diretamente da cura física. Liz Fátima, o centro planetário, mas nos auxilia no sentido de energizar a nossa alma para que a alma faça esse trabalho em nós. Agora, enquanto faz isso, Liz Fátima está curando, está fazendo um trabalho direto sobre as memórias que nós guardamos no nosso corpo astral. E aí Liz Fátima trabalha muito esse arquivo dessas memórias que nos deixam doentes, que nós temos nas gavetas do nosso corpo astral, isso vai nos deixando doente com o decorrer do tempo. Então, Liz vai na fonte, Liz vai nesses arquivos, não? E vai produzindo uma dissolução disso, vai produzindo uma cura desses arquivos. Bem, isso está muito resumido, mas pode nos dar a entender como podemos estar diante dessas energias. E seria muito bom, seria muito atual para nós, se antes de nós estarmos buscando alguma cura externa, alguma cura material, antes de estarmos procurando alguém para nos ajudar, que nós partíssemos do princípio que temos que assumir estas coisas, que temos que assumir esses contatos e depois sim buscar aquilo que pode ajudar aqui fora, no plano físico e no plano externo. Mas nós temos conhecimento, já temos dados que podem nos modificar muito a nossa atitude. E muitas vezes nós podemos resolver muitas coisas antes de pedir uma ajuda aqui no plano externo. Repito, não é que não se deva pedir ajuda no plano externo e que não se deva buscar ajuda no plano externo e que não se deva receber ajuda de alguém no plano externo.
Mas a nossa atitude não deve ser de estar esperando só por aquilo. Porque senão nós estamos vampirizando a energia de quem está nos ajudando. E nada mais. Estamos usufruindo, mas vampirizando. Nós temos que fazer a nossa parte em princípio. Em princípio, nós temos que saber que ninguém pode nos curar a não ser nós mesmos. Isso é um princípio básico, isso é uma lei básica. Se nós não somos ainda competentes para nos curar, então vamos buscar a ajuda de um outro, mas sabendo que nós temos a capacidade de nos curar. E vamos humildemente pedir a ajuda de um outro, mas sem esquecer deste ponto fundamental. Porque esse ponto fundamental pode emergir a qualquer momento, ativo. Pode colaborar com aquele que está nos ajudando. Pode somar forças com aquele que está nos ajudando. E aí podemos até iniciar ali um trabalho em grupo de cura. Enfim, este tema é muito amplo. Este tema, se nós refletirmos um pouco, não se nós nos interiorizarmos um pouco, se pensarmos um pouco, se nos ocuparmos um pouco de coisas verdadeiras, de coisas reais, podemos ir desenvolvendo muito estas coisas. E entrando num outro ritmo de vida, entrando numa outra concepção de vida. E tendo uma vida externa de mais dignidade, de mais equilíbrio e de mais harmonia. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Quando um desses centros está agindo sobre o corpo físico, ele pode demonstrar uma disfunção física? Ela está perguntando se um centro desses se volta, pontualiza uma ação no corpo físico, se o corpo físico pode reagir de outra maneira. Sim. Um corpo físico ou uma aura física pode sim estranhar uma energia diferente daquela que ele está habituado. Mas o centro não se engana, o centro sabe disto e o centro regula aquilo que vai dar para o indivíduo. Nós que erramos, que saturamos o indivíduo, fazemos uma indigestão para o indivíduo. Nós, mas não um centro planetário. O centro planetário dá aquilo que nós podemos receber, que nós temos condições de receber. E muito atento para ver como fazer a nossa estimulação. Então, um centro planetário não se engana. Agora, o nosso aparato psicológico, o nosso aparelho psíquico, isto pode com ele acontecer qualquer coisa. Nós podemos imaginar que estamos sendo superestimulados e sermos superestimulados. Mas isso é a nossa consciência doentia. Nós teríamos que realmente estar sempre pedindo cura, sempre pedindo harmonia, sempre voltados lá para dentro e, como diz aqui, sem ter opinião sobre nada, não querer saber de nada, não ter preconceito sobre nada, não mentir. Não mentir quer dizer saber destas coisas, fingir que não sabe e continuar vivendo como sempre. Isto é mentira. Não querer ser nada, não guardar na mente informações desnecessárias. Tem gente completamente intoxicada, com a cabeça cheia de coisas que não deviam estar lá dentro. Porque ficam farejando em todos os lugares, enquanto não estão repletas, não param de farejar. Então isto é guardar na mente informações desnecessárias. Morrer para tudo para poder viver no todo.